Fala, torcida gloriosa. Hoje vou dar início a um quadro novo, Fatos da Estrela Solitária, onde vou trazer um pouco da história de grandes jogadores que vestiram a nossa camisa, para podermos nos orgulhar ainda mais desse maravilhoso clube e dessa linda estrela solitária. Hoje vou falar sobre os maiores artilheiros da história do nosso clube do coração. Na quinta colocação com 190 gols, um jogador incrível que era nada mais nada menos que Nilo Murtinho Braga. Nasceu em 3 de abril de 1903 no Rio de Janeiro e faleceu em 5 de fevereiro de 1975 na mesma cidade. Nilo iniciou a sua carreira no Clube América do Rio Grande do Norte, mas foi no Glorioso que fez a sua carreira. Em 1922 o craque teve alguns desentendimentos e saiu do Botafogo, mas tomou uma atitude inusitada transferindo-se para o Sport Clube Brasil da Série B da primeira divisão do Campeonato Carioca porque não gostaria de enfrentar o seu clube de coração. Nilo era um botafoguense raiz, tendo começado a gostar do clube porque acompanhava o tio Oldemar Murtinho aos jogos no campo da Rua São Clemente, no qual o clube realizava os seus jogos no campeonato de 1912. O craque foi o artilheiro do Campeonato Carioca em 1923, 1927, 1929, 1933 e 1934, campeão carioca em 1932, 1933, 1934 e 1935, marcando 69 gols na campanha do tetracampeonato, 5 vezes campeão brasileiro pela seleção carioca e disputou a Copa do Mundo, em 1930, no Uruguai. Pela seleção brasileira atuou em 19 partidas e balançou as redes 11 vezes. Em 16 de maio de 1938, o pequeno gigante Nilo realizou o seu último jogo que terminou empatado em 2-2 com o Olaria. Com 209 gols, Heleno de Freitas ocupa a quarta colocação, um jogador que foi muito marcante na história do Botafogo, por sua forma de brigar com tudo e todos dentro de campo pela estrela solitária, uma figura muito emblemática e apaixonado pelo Glorioso. Heleno de Freitas, nascido em uma rica família brasileira em São João de Nepomuceno, no estado de Minas Gerais, em 12 de fevereiro de 1920. Antes de se tornar um jogador de futebol, ele estava procurando seguir uma carreira como advogado, e até obteve um diploma de direito. Ele começou a jogar futebol de praia em torneios para iniciantes. Ele foi contratado pelo Glorioso aos 17 anos. Heleno de Freitas passou a maior parte de sua carreira no clube com o Botafogo, marcando 209 gols em 235 partidas pelo clube carioca, a maioria com a cabeça. Em 1948, transferiu-se para o Boca Juniors, da Argentina, mas retornou ao Brasil no ano seguinte, conquistando o Campeonato Carioca de 1949 com o Vasco. Ele também teve uma passagem pela Colômbia pelo Atlético Júnior, antes de encerrar sua carreira no América no Rio. Depois de uma curta passagem pelo Santos, ele jogou apenas uma partida pelo América, em 4 de novembro de 1951, durante a qual foi expulso após apenas 25 minutos de jogo por insultar seus companheiros. E foi seu primeiro e último jogo no Maracanã. Com 245 gols, Garrincha ocupa a terceira colocação, um dos maiores se não o maior que já vestiu a camisa gloriosa, um brilhante jogador. O anjo das pernas tortas, nascido no dia 28 de outubro de 1933, Mané se notabilizou no esporte por seus dribles desconcertantes e lances de craque. Seu início no futebol profissional aconteceu em 1953, no Botafogo. Depois de se destacar pelo Serrano, clube amador de sua cidade natal, Garrincha foi contratado pelo Botafogo por 2.000 cruzeiros. Natural de Magé, Rio de Janeiro, o jogador passou a maior parte de sua carreira no clube carioca da Estrela Solitária. Por lá, foi multicampeão e despontou para o futebol com seus dribles. No Botafogo, disputou 614 partidas, marcou 245 gols e permaneceu até 1965. Já em seu final de carreira, Garrincha decidiu se transferir para o Corinthians. Porém, o desempenho não foi satisfatório e o atacante esteve longe de seu auge. Assim, passou por outros clubes. Portuguesa, Santista, Flamengo e Olaria foram algumas das equipes que Garrincha defendeu. Na seleção brasileira, a carreira do lendário Anjo das Pernas Tortas teve muito destaque. Foi bicampeão do mundo com a seleção brasileira, em 1958 e 1962. Ao todo,
Participou de 60 partidas com a camisa amarelinha e anotou 17 gols. O carioca sempre se destacou muito com sua habilidade e recursos dentro das quatro linhas. Falecido no dia 20 de janeiro de 1983, Garrincha possui muitas curiosidades em sua trajetória. O apelido do jogador foi dado por sua irmã, em referência a um passarinho da região de onde nasceu. Outra história curiosa é sobre as pernas tortas de Mané. A perna direita era 6 centímetros mais curta do que a perna esquerda. A vida pessoal de Garrincha sempre foi muito confusa. Casou-se com Nair, sua namorada de adolescência, com quem teve 9 filhos. Porém, o jogador sempre se envolveu em alguns casos fora do casamento. Um exemplo foi o relacionamento com a cantora Elza Soares, com quem se relacionou durante o matrimônio com Nair. Em 1963, separou-se da mulher e assumiu publicamente o romance com a artista, com quem teve apenas um filho. Depois de 16 anos, decidiu se separar de Elza. Teve, também, um filho sueco, fruto de outro relacionamento extraconjugal. Todas essas histórias sobre a vida e a carreira de Garrincha foram contadas no livro Estrela Solitária, de Rui Castro. Com 261 gols ocupando a segunda colocação temos o jogador Carvalho Leite. Há 108 anos nascia Carvalho Leite, artilheiro do Botafogo nos anos 30. O dia 26 de maio é uma data marcante para os botafoguenses. Nesta data, em 1912, nascia em Petrópolis, Carlos Antônio Dober de Carvalho Leite. Um dos tantos nomes marcantes no hall de ídolos alvinegros. Em 12 anos de carreira o Maravilha da Serra vestiu apenas a camisa do Glorioso e da Seleção Brasileira. Além de artilheiro isolado do Campeonato Carioca em 1936, 16 gols, 1938, 16 gols, e 1939, 22 gols, serviu ao clube como médico até os 84 anos, dirigindo o departamento médico da sede do Morisco. Carvalho Leite fez parte do poderoso esquadrão alvinegro dos anos 30, sendo campeão estadual em 1930, 1932, 1933, 1934 e 1935. Assim como aconteceria anos depois com Nilton Santos, foi fiel ao clube durante toda a carreira. Pela seleção jogou as Copas de 1930 e 1934. Registros históricos descrevem-no como um matador implacável dentro da grande área, de estilo trombador e com um chute forte e preciso. Até hoje figura como o segundo principal artilheiro do Glorioso, com 261 gols, só sendo superado por Quarentinha, 313, e à frente de Garrincha, 245. A carreira do camisa 9 que infernizava a vida dos zagueiros adversários foi interrompida precocemente, aos 29 anos, por uma lesão no joelho, em maio de 1941, em partida contra o Bom Sucesso. Após abandonar o futebol, formou-se em medicina e foi o chefe do departamento médico do Botafogo por décadas. O goleador elegantíssimo morreu aos 92 anos, em 19 de julho de 2004. Na primeira colocação com impressionantes 313 gols, Quarentinha, o maior artilheiro de todos os tempos, ocupa a primeiríssima colocação. Filho do também jogador do Paysandu, Luiz Gonzaga Lebrego, o 40, Quarentinha iniciou a carreira no clube do pai e com 16 anos já era titular do time. Se transferiu para o Vitória em 1953, onde foi campeão do Campeonato Baiano. No ano seguinte, foi contratado pelo Botafogo. Lá tornou-se o maior artilheiro da história do clube, com 313 gols em 442 jogos. Ainda assim, para Quarentinha isso não era motivos para comemorações. O ponta de lança, com potente perna esquerda, nunca fazia festa para seus gols, o que irritava a torcida botafoguense. Dizia que não havia razão para festejos, pois ele estava apenas cumprindo com a obrigação, já que era pago para isso. Jogando ao lado de Didi Garrincha, fez história e foi o artilheiro do Campeonato Carioca por 3 edições seguidas, 1958, 1959 e 1960. Pela seleção brasileira marcou 17 gols em 17 jogos. Morreu de insuficiência cardíaca aos 62 anos. Jogou também em outros clubes do Rio de Janeiro, da Colômbia e no Clube Náutico Almirante Barroso, de Santa Catarina, antes de encerrar a carreira. É o maior artilheiro do Botafogo no clássico contra o Vasco.
Esse foi nosso quadro Fatos da Estrela Solitária. Comenta aí embaixo se gostaram e se querem que eu continue trazendo mais histórias sobre as maiores lendas e os maiores feitos do nosso glorioso. Assim eu sei que vocês gostaram do quadro. E isso me motiva a continuar com esse tipo de vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, para motivar a gente a produzir cada vez mais conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.